Olá, sejam bem-vindos, muito obrigado pela audiência de vocês. Estamos em mais um momento de reflexão no dia 22 de novembro de 2011. Estamos aqui a postos, aguardando os nossos companheiros que entram ao vivo, como no caso aqui a Ana Paula Nardi, o Dirceu, que já estão entrando aqui, Zé Ricardo. Sabemos que alguns de vocês veem essa gravação depois. Eu agradeço muito a força que vocês dão ao projeto, como eu sempre falo. Estamos completando 2 anos de momento de reflexão. Se tudo der certo, vamos partir para o 3º ano. E para mim é um prazer poder ter a companhia de vocês que estão aqui ao vivo, como a Glorinha que está entrando aí agora, e aqueles que nos acompanham, né, no nosso projeto, que não tem condição de estarem presentes ao vivo, tanto aqui no Instagram como no Facebook. Mas de qualquer maneira é sempre uma força que vocês dão. Eu agradeço por tudo que vocês... 2 anos, Silvia. Ô Mariângela, querida, 2 anos, Silvia. E vamos, se Deus quiser, partir para o 3º, porque felizmente a proposta, eu acho que tem alcançado bons resultados. Elazir, tudo bem? Então a gente fica estimulado a seguir. Miguel também está hoje aí, que bom. Paula Peixoto, querida, também. Então são muitos, né, felizmente, que têm acesso a esses vídeos. A gente vai tentar fazer umas mudançazinhas para o próximo ano, mas a ideia é continuar com o projeto, né? Porque, como eu sempre falo, um coraçãozinho que seja tocado pelas nossas reflexões já é bom demais. Kátia Peixoto, querida, também. Meu amigo Marcelo Nunes, meus sentimentos aí, meu querido, pelo seu sogro. O nome dele está nas nossas preces. Ará, meu queridíssimo Álvaro Quelhas, coisa boa ter a presença desse amigo querido aqui. Então nós estamos aqui, né, com esses, felizmente, a quantidade grande de amigos entrando aí. Bia Ribeiro também, que se formou comigo lá na UERJ. Então vamos lá. Eu quero saber de vocês como foram de prática da semana, né? Quem não estava aí na semana passada, quem não viu o vídeo da semana passada, a Magali entrando aí também, dá um beijo no Guilherme. Nós falamos sobre anjos da guarda, né? E, opa, filhota, diretamente de Montevidéu, minha linda. Nós falamos de anjos da guarda. E que tal? Alguém parou para pensar? Alguém fez aqueles exercícios que a gente propôs aqui, de estabelecer, aumentar a nossa conexão, aumentar essa nossa parceria através, enfim, antes de dormir, a gente aproveitar ao máximo essa parceria belíssima que nós temos com esse ser maravilhoso que nos acompanha desde sempre, né? Isso aí, filhota, eu tô com saudade também. Você desaparece daqui, só quer saber de viajar. Então, gente, a nossa proposta era que pelo menos antes de dormir a gente conseguisse estabelecer aquela sintonia um pouquinho mais íntima, porque, como eu falei, no final hoje aqui a gente vai tornar a lembrar, esse exercício faz com que a gente aumente o nosso grau de sensibilidade. Andréia, parabéns, minha querida, que honra! Você está entrando no dia do seu aniversário, que bom! Parabéns para você, meu primo Neto, que esteve aqui com a gente no fim de semana, veio aqui acompanhar o Clube do Remo, já está lá em Belém do Pará. Valeu, primo! Então, o nosso anjo da guarda é um parceiro, e tanto. Então a gente não pode abrir mão dessa convivência. E quanto mais, eu repito, quanto mais a gente aumenta essa conexão com ele, mais benefícios a gente vai ter. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então mas hoje, mais para frente, a gente vai tornar a falar sobre a importância dessa parceria. Tá? O nosso tema hoje, limites às nossas ações. A gente, obviamente que todo mundo sabe que nós temos o nosso livre-arbítrio, né?
É aquela condição que nos faz ser livres para a gente fazer o que a gente quiser. Isso é fato. Eu tenho meu livre-arbítrio, eu faço aquilo que eu entendo que seja o melhor para mim, né? Então, na verdade, é óbvio, né, que nem todo mundo faz tudo aquilo que gostaria de fazer, né? Até porque, se fosse assim, né, o mundo seria um caos, né? Até em função do nosso nível espiritual, nós ainda somos espíritos, a gente pode dizer que na infância do processo evolutivo, as nossas escolhas nem sempre são as mais adequadas, as mais, né, corretas, vamos dizer assim, né? Então, é natural que a gente tenha uma certa restrição naquilo que a gente gostaria muitas vezes de fazer. Até as leis, as nossas próprias leis, elas servem para isso também, né? Para balizar, né? Para dar uma controlada nas manifestações dos nossos comportamentos, porque às vezes realmente a gente extrapola aí no processo, né? Então, as leis modulam, né? Organizam, regem o comportamento da sociedade, mas também existem situações no nosso dia a dia, né, que escapam, né, são pequenos delitos, vamos usar essa palavra entre aspas, que escapam à lei dos homens, mas não deixam de ser assim transgressões no sentido do convívio da sociedade, né, do convívio, da convivência saudável, né? Então são pequenos atos nossos do dia a dia que ferem tremendamente, machucam tremendamente, mas não são passíveis de levar ninguém para a cadeia, vamos dizer assim, né? Então isso acontece a todo instante, né? Então esse padrão de convivência, né, muitas vezes ele nos impõe alguns tipos de posturas que nem sempre nós vamos querer realizá-las. É uma coisa um pouquinho complicada, porque vai contra a nossa vontade, vai contra a nossa maneira de ver as coisas, de entender as coisas, né? Então, muitas vezes, nessas situações, nós somos forçados a ter uma atitude, a ter uma conduta, como eu falei, que vai totalmente oposta aos nossos valores, é totalmente oposta à maneira como eu entendo que a coisa tenha que ser, né? Então, e muitas vezes isso vai gerar em nós desconfortos tremendos, né? Então, até no vídeo que eu fiz para divulgar o momento de reflexão de hoje, eu falei de uma expressão que é muito usada, né? Engolir sapo, né? É o termo que se usa quando a gente tem que ter uma postura que na verdade não é aquela que a gente gostaria de ter, mas que em função da circunstância é aquela postura que muitas vezes precisa que nós tenhamos, né? Não é uma coisa tão fácil, a gente sabe disso, né? Então, se a gente parar para pensar, hoje mesmo talvez a gente tenha passado por uma situação dessa. Até porque elas acontecem o tempo todo, né? Então, por variados motivos, nós deixamos de ter uma reação, né? A gente muitas vezes se sente agredido com algo que alguém fala, com alguma coisa pela qual a gente está passando, que a gente mede a nossa reação. A gente não reage da maneira que muitas vezes a gente quer reagir. Mas são uma série de circunstâncias, que nos levam a ter esse tipo de atitude, né? Então a nossa reflexão hoje aqui, a partir do momento que a gente sabe que todos nós, a todo instante nessa nossa vida, nós estamos engolindo sapos, né? Então a ideia da reflexão hoje é como é que eu posso diminuir, se é que é possível, diminuir o desconforto de muitas vezes nós termos que lidar de maneira diferente com as situações que nos acontecem, né?
Então essa é a reflexão de hoje. Porque, repito, hoje talvez nós tenhamos passado por isso. Eu queria responder de uma maneira, mas não posso responder. Às vezes é isso. Né? Ou então eu penso, poxa, se eu responder da maneira que eu quero responder, isso vai gerar um desdobramento muito ruim, vai ser muito pior. Né? Então a gente pode, em primeiríssimo lugar, levar em consideração que cada um de nós temos as nossas características individuais. As pessoas são, obviamente, diferentes umas das outras. Então, nesse momento de reagir, né, pode ser que aquela pessoa, né, Marcelo, passou ontem, isso é o tempo todo nós somos, às vezes, obrigados a engolir esse sapo. Então, por exemplo, existem aquelas pessoas que elas não reagem, né, por medo, por insegurança, por uma autoestima baixa. Então essas pessoas, elas são até incapazes de reagir em função dessa característica psicológica delas. São pessoas que elas não vão para o confronto, elas evitam tudo e qualquer tipo de atrito e acabam se violentando, porque elas não se colocam, né? Então isso é tremendamente prejudicial. E tem aquele oposto, né? Aqueles que são incapazes de parar para pensar, de refletir, minimamente que seja, e sai atropelando o processo. Né? Vários queridos entrando aí, Marisa e Júlia Abinader, meu amigo Floriano Abinader, que bom, Sérgio Cruz também está aqui. Ou seja, aquelas pessoas que não quer saber, não, eu sou assim mesmo, eu falo o que eu tenho que falar, enfim, naquele afã da pessoa ser extremamente verdadeira, né, ela acaba extrapolando no processo e gera problemas. Né? Então, esse meio termo aí, isso que a nossa reflexão para todos nós, né, é essa hoje. Como eu devo agir para que esse desconforto de muitas vezes eu ter que me calar, de ter que me posicionar de forma diferente, gera em mim? Como diminuir esse desconforto? Né? Então, é óbvio que tem situações que não tem outra alternativa que não seja a gente recuar, a gente se omitir, né? A gente engolir o sapo. Por exemplo, no trabalho, dependendo da função que você exerça no seu trabalho, muitas vezes aquele indivíduo é obrigado a cumprir determinadas tarefas que, na verdade, ele não gostaria de fazer. Mas aí ele pensa, poxa, cara, é o meu trabalho. Se eu vou reclamar de estar fazendo isso com o meu patrão, cara, ele vai me mandar embora, eu vou ficar desempregado, eu tenho família, eu tenho filho. Eu estou dando um pequeno exemplo aqui. Existem pessoas que vão ter outra postura, não. Olha, eu não estou gostando disso, se me mandar embora, tudo bem. Eu vou para a rua, corro atrás e vou atrás de uma outra situação, vou atrás de outro emprego. Eu peguei um pequeno exemplo. Mas se a gente parar para pensar, isso, a insegurança que pode estar por trás disso acontece em vários setores. Às vezes existem cônjuges que não falam para o outro determinados aspectos que está desagradando a vida, com medo da reação. Então vão engolindo aquele sapo, não vão reagindo até chegar uma hora que aquilo vai explodir, vai trazer grandes prejuízos. Né? Então, eu dei o exemplo do trabalho, repito, né? Mas isso acontece o tempo todo. O tempo todo. Então, na verdade, em tudo na vida, como eu sempre tenho falado isso aqui, né? E aí um dos objetivos desse nosso projeto é que a gente pense a vida. Eu estou batendo nessa tecla o tempo todo, né? A nossa vida, ela precisa ser pensada. Então, se eu tiver condição de pensar, avaliar qual vai ser o desdobramento, qual vai ser a consequência das minhas atitudes, porque às vezes não dá, né? Às vezes a coisa chega num rompante e a nossa reação ela é quase que imediata. Ou então é necessário que a nossa reação seja imediata.
Então não dá muitas vezes tempo para nós pensarmos no que nós vamos fazer. Mas se a gente conseguir avaliar, minimamente que seja, quais serão as consequências da nossa atitude, eu acho que vai valer sempre muito a pena a gente tentar fazer isso. Porque, por exemplo, a gente pode, avaliando a nossa omissão ou a nossa resposta, né, a gente vai perceber qual o grau de prejuízo que aquilo vai trazer para mim, ou às vezes para minha família. Né? Então, por exemplo, eu pensei aqui durante a tarde, né, eu pensei num caso que eu soube, uma pessoa que morava numa comunidade e que ela estava passando por uma questão de violência. Desculpa, ela e a família. E veio à mente dessa pessoa ela querer denunciar aquelas pessoas que estavam fazendo mal. Não vamos entrar aqui em detalhes, né? Aquelas pessoas que estavam exercendo aquela violência contra ele e a família. Então ele parou e pensou, poxa, se eu fizer isso, eu não tenho para onde ir, eu não tenho como sair da minha comunidade, eu não tenho para onde levar a minha família. Se eu fizer isso, porque eu estou sendo violentado nos meus valores, na minha maneira de ser, né? Se eu fizer isso, esses caras vão matar minha família toda. Então, enquanto ele não pode sair dali, ele vai ter que engolir aquele sapo. Até que vai chegar uma situação tal, Deus que me perdoe, eu espero que assim não seja, que ele vai pegar a família, a roupa do corpo e vai sair dali. Então, estou dando exemplo extremo de como uma omissão, no caso, né, uma não reação da maneira que ele gostaria que fosse, pode ser assim, determinante para a manutenção daquele estado. Então a gente vai avaliar, se possível, repito, a gente vai avaliar o grau de estrago que aquilo vai fazer para mim, tanto de um lado quanto do outro, tanto reagindo quanto me omitindo. Eu acho que é o pesar, né, que a gente tem que estar balizando todas as nossas ações. Isso seria muito interessante. É óbvio que tem horas, como eu falei, que a nossa reação ela é imediata. Ela não é pensada. E quantos de nós, não vou dizer todos nós, quantos de nós nos arrependemos hoje de não termos nos calado em determinado momento da nossa vida? Quantos de nós? Se pudéssemos voltar atrás, a gente, poxa, eu não teria falado aquilo, eu não teria feito aquilo, não teria tido aquela reação. Né? Por quê? A impulsividade faz parte da nossa característica. Né? Então, eu li uma autora aqui hoje de tarde que falava que o ideal é que a gente faça, tudo passa, Paulinho. Não tá na lista, Marcelo, não esqueci não. Esse vai ser o nosso tema aí em breve. Ela falou que o ideal é que a gente faça a opção por aquela situação que terá um menor número de consequências negativas. E para que a gente tenha a percepção de que dessas consequências, é preciso que a gente se conheça muito. É preciso que a gente conheça muito bem toda a situação que a gente está vivenciando. Porque ainda tem isso. Às vezes a gente tem uma postura achando que vai ser a melhor, né? Eu vou ficar calado, não vou falar nada. Aquilo às vezes é a pior coisa. Ou por outro lado, eu vou e falo, me coloco, também vai gerar problema. Então não é uma situação fácil. Não é uma situação fácil. Mas em situações variadas, esse recuo ele vai ser estratégico. Ele vai ser estratégico. Apesar de doloroso, apesar de desconfortável. Né? Por quê? Eu percebo que recuando, né, me omitindo, engolindo aquele sapo, eu percebo que vai ser muito mais benéfico para mim do que se eu tiver a reação oposta.
né? Ou seja, é o que o momento está exigindo ali. Então essa dificuldade, como eu falei, né? É difícil, né? É difícil nós termos essa perspicácia para que naquela hora a gente consiga pensar e tomar a decisão mais correta. É aí que eu volto a falar do nosso querido anjo da guarda, né? Ele e vários outros amigos espirituais que nos orientam, que nos ajudam, né? Então, quando a gente repito, quando a gente estabelece uma conexão intensa com esse, pelo menos com esse companheiro, né? Então a gente vai facilitar ainda mais o nosso canal de conexão com ele. Ele vai ter uma condição muito mais forte, mais poderosa de fazer com que a inspiração dele, o conselho dele chegue a nós de uma forma mais límpida, sem ruídos. A gente vai conseguir percebê-lo com uma facilidade muito maior. Então, nessa hora, a gente, mesmo que a gente não o chame diretamente, mas é um momento muitas vezes crítico na nossa vida, que a gente precisa tomar uma decisão. Então, em função desse exercício que a gente faz constantemente, ele vai se aproximar e vai nos ajudar a ter a força necessária, a percepção necessária para tomar a melhor decisão. Sem dúvida, Daniel, nos colocar no lugar do outro ajuda sempre muito, né? Porque às vezes a nossa reação ela é exatamente contrária a isso. A gente esquece de se colocar no lugar do outro e temos uma reação intempestiva, enfim, que acaba gerando muito problema para nós, né? Então eu escolhi uma página aqui do momento do Minutos de Sabedoria, do Torres Pastorino, é a de número 275, a mensagem. E ele fala o seguinte: mantenha-se calmo e sereno. Confie na força cósmica que enche todo o universo, inclusive sua própria pessoa. Focalize sua confiança em Deus, que habita dentro de você e dentro de todas as criaturas. Liberte-se do medo, caminhe com segurança e procure ouvir as palavras de orientação ditadas no mais profundo do seu coração por Deus que habita dentro de você. Então olha que coisa interessante, né? Eu até sublinhei isso aqui no texto. Liberte-se do medo, caminhe com segurança, né? Então quando nós temos cada vez mais a confiança em nós mesmos, essa autoconfiança, que ela é determinada exatamente pela capacidade que a gente vai desenvolvendo de nos conhecermos cada vez melhor, que a partir do momento que a gente vai se conhecendo cada vez melhor, a gente vai antevendo muitas das nossas reações. A gente vai percebendo que aquele estímulo que está chegando para nós, qual vai ser a nossa reação, né? Então ele chama atenção para isso, para que a gente se liberte do medo, para que a gente caminhe com segurança e, como eu falo, pedir a inspiração, a orientação do nosso anjo guardião, tá? Quando eu devo avançar? Quando eu devo recuar? Né? Diante disso que está acontecendo comigo, meu Deus, o que eu posso fazer agora? Né? Então, às vezes, são coisas bobas, gente, do dia a dia. Às vezes uma pessoa numa fila de um banco, né? Hoje fila do banco, do supermercado, no trânsito, né? Às vezes a gente não revidar uma agressão, né? Pode ser que o nosso orgulho, né, grite ali muito forte, nosso ego, né, aquela coisa, mas é a melhor coisa. Pode ser que no começo aquilo doe, mas não, deixa esse indivíduo ir, pô, sabe-se lá se esse cara aí, sei lá, o que pode acontecer comigo se eu falar aquilo que eu estou com vontade de falar, de falar ou fazer. Não é fácil, a gente sabe, mas eu insisto nessa tecla, que a gente precisa fazer da nossa postura de vida algo que facilite o intercâmbio
com esses amigos espirituais, não só o nosso anjo guardião, mas vários amigos espirituais que se aproximem de nós e nos dão a sustentação para que a gente possa ter aquela atitude que a gente muitas vezes sabe qual é que a gente quer ter. Mas às vezes a gente ainda derrapa, é normal, normal. A gente está num processo, né? Então esse projeto aqui é exatamente para isso, para que a gente seja, para que todos nós sejamos levados à reflexão dentro desses temas que a gente traz aqui, tá? Então eu vou encerrar pedindo para que todos, se possível, fechem os seus olhos. E quem sabe possam se lembrar de algum momento da vida de vocês, recente ou não, que possam ter gerado desconforto muito grande para vocês pelo fato de não terem reagido da maneira que vocês gostariam de ter reagido. E que nós possamos ter a ajuda de Deus, no sentido de podermos fazer a avaliação precisa de quando devemos realmente nos calar e quando nós devemos realmente nos posicionarmos sem medo, seguros. Sabemos, Senhor, que isso é muito difícil, mas nesse exato momento te pedimos forças para que assim possa ser. Que nós estejamos em conexão com esses amigos, no sentido deles poderem nos ajudar nessa e em várias outras questões das nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus, por toda a ajuda que nos é concedida. E que nós sigamos nos esforçando para sermos pessoas do bem, para assim sermos merecedores de tudo que a gente vem recebendo ao longo da vida. Muito obrigado. Então o exercício da semana é mais um exercício cascudo. É nós podemos identificar os momentos em que realmente nós devemos recuar e nos momentos que a gente não deve recuar, a gente deve se posicionar, né? Desejo sorte para todos nós, sucesso nessa empreitada, porque vai valer muito a pena e às vezes a gente vai se surpreender com a maneira como nós vamos nos comportar e reagir diante desse exercício. Tá bom, gente? Saber calar é sinal de maturidade, é verdade, Bia, né? Mas às vezes é necessário que a gente fale, né? Porque se a gente não fala, a gente pode estar pecando também por omissão. Olha aí, que exercício difícil esse, tá? Um beijo para todos vocês, uma ótima semana e na próxima segunda nós estamos aí de novo, tá bom? Fiquem com Deus.